Falar sobre artrose. E o nosso convidado, ortopedista, cooperado da Unimed, Dr. Alexandre Roman Coelho. Ele está aqui para tirar nossas dúvidas e, como eu falo, de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Em primeiro lugar, boa tarde, Alexandre. Bem-vindo ao nosso Ver Mais. Boa tarde, Mauro. Obrigado aí pelo convite novamente para estar aqui esclarecendo algumas dúvidas aí do nosso Então, público. vamos começar, Alexandre, explicando para o pessoal o que é essa artrose. Então, Mauro, assim, a artrose é o popular desgaste, que o pessoal fala, é a doença articular mais comum que existe. Nas nossas articulações, a gente tem recobrindo os ossos, tem cartilagem, que faz com que o osso deslize sobre o outro sem ou com o mínimo de atrito. E quando a gente tem um desgaste dessa cartilagem, ou uma perda dessa massa de cartilagem, isso começa a trazer alguns sintomas. Quando isso é de uma maneira muito difusa, é o que a gente tem estabelecido o processo chamado artrose. Essa cartilagem é aquela que fica no meinho, que você já explicou para mim também no consultório, que é tipo o babalu, que é aquele fofinho lá, que é que faz o movimento, Alexandre? O babalu, aquele que a gente fala, é da coluna ali, que tem o disco intervertebral, que seria o amortecedorzinho da coluna. Nas articulações, por exemplo, joelho, quadril, a gente tem uma cobertura. Ali, uma normal e uma artrose, Então são esses meios. Isso, perfeito. Ali na coluna a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente do que a cartilagem, que é o disco intervertebral, que é o amortecedorzinho que tem que separa uma vértebra da outra. E aí quando a gente tem a artrose, tem a formação daqueles esporões ali, que é o que chama de bico de papagaio, Começa a atritar e pode pinçar o nervinho ali. Alexandre, mas o que leva ao desenvolvimento ali da artrose e as suas principais causas também? Então, a artrose a gente tem dois tipos principais. Tem a artrose primária, que é aquela relacionada com o uso, com a idade, que a gente vai tendo a perda dessa massa de cartilagem por uma característica genética, pela idade, pelo uso. E a gente tem a artrose secundária, que eu posso ter doenças como reumatismo, infecção, trauma, cirurgias que levam a uma aceleração desse processo ou início desse processo em alguma articulação, fazendo esse desgaste. E assim, existem alguns fatores de risco que as pessoas devem cuidar mais? Sim, a gente tem que cuidar bastante. O principal fator de risco que a gente considera modificável, ou seja, que eu posso alterar mesmo, é o peso, a sobrecarga ou excesso de peso. Porque, assim, uma articulação que está submetida a um peso excessivo ou acima do ideal, ela vai acabar gastando antes da hora. E assim, mas geralmente, quais que são os sinais ali da artrose, Alexandre, que as pessoas devem ficar atento, perceber algum... A gente sabe que tem a prevenção, que você tem que fazer seus exames e tal, mas qual que é o sintoma principal ali? Acho que o principal sintoma, assim, que leva o paciente a procurar ajuda é a dor, Então, a característica da dor da artrose é aquela dor pela manhã, quando o paciente fica muito tempo parado, aí vai começar a movimentar, tem um pouquinho de dor, rigidez, às vezes sente a junta um pouquinho mais rígida, mais travada, ou quando faz muita atividade ao longo do dia, no final do dia tem aquela dorzinha. Ainda o que é muito comum da população perceber é que, por exemplo, a junta está engrossando, o dedo está engrossando, a aliança já não entra mais tão fácil, sente a junta um pouquinho maior, aumentada de volume, dolorida e com alguma crepitação, aquele rangido, que é aquele joelho crocante, aquela articulação que está mais crocante, sabe? Chega numa idade, a gente começa a ficar crocante, mas tem que cuidar também. E assim, doutor, como que é feito esse diagnóstico para saber o que é? Porque às vezes você está crocante lá, mas não é artrose, é outras coisas também que vêm através da idade ali também. Perfeito. O ideal é a gente fazer uma consulta médica, Esse diagnóstico vai ser fechado numa consulta médica, com uma boa história, um bom exame físico e, eventualmente, quando a gente achar necessário, quando o médico achar necessário, a solicitação de um exame complementar, um exame de imagem, por exemplo, uma radiografia, para confirmar e graduar essa lesão, ver que grau que está, quanto avançado está e quais são os tratamentos ideais para isso. E assim, doutor, tem uma idade que começa a surgir a artrose ou não? Não depende de idade? Ela tem muita relação com a idade, mas a gente tem alguns quadros que começam antes, por exemplo, se o paciente tem algum trauma, se tem algum desvio de eixos, tem alguma alteração anatômica que leve a um desgaste precoce, mas é uma doença que sim, tem uma relação direta com a idade. Pessoas mais idosas, depois dos 60, 70, 80 anos, vão ter algum grau de artrose e isso é normal, é esperado, é fisiológico. O que não pode é esse processo acontecer de uma maneira muito rápida, que traga sintomas, perda da qualidade de vida, dor, limite o dia a dia desse paciente, Doutor, e geralmente, como que funciona o tratamento ali? Como que ele é feito? Foi feito o diagnóstico lá e tal, e o tratamento, ele começa como?
Então, assim, o tratamento é bem variável, vai depender muito dos sintomas e do grau que esse paciente está. Mas ele vai passar desde medicamentos, a gente tem hoje em dia procedimentos que a gente pode fazer dentro da articulação, por exemplo, para melhorar a lubrificação, diminuir o atrito, melhorar o ambiente articular. Hoje a gente tem medicamentos novos que a gente faz como se fosse, grosseiramente assim, trocar o óleo da junta, né? Ele já perdeu aquela lubrificação normal, a gente consegue hoje em dia restabelecer esse ambiente articular de uma maneira ideal, melhorar a parte de fortalecimento da musculatura para estabilizar bem a articulação, então com fisioterapia, orientações de exercício, até em alguns casos mais avançados ou quando não teve uma resposta adequada aos tratamentos propostos, pode chegar numa cirurgia que, por exemplo, seria o fim da linha ali, o último tratamento seria a prótese, né? A substituição da articulação por uma artroplastia, né? Uma prótese. Então, assim, tratamento tem. É só descobrir que grau que tá, como que tá também, né, Isso, doutor? o ideal é justamente fazer um diagnóstico precoce para a gente tratar a doença o mais breve possível, que é uma doença que ela não tem cura, igual, por exemplo, pressão alta, diabetes, mas a gente tem um ótimo controle e hoje em dia a gente consegue dar uma ótima qualidade de vida e controlar a evolução do processo aí, se diagnosticado precocemente, né? E, doutor, foi identificado a artrose. O paciente, ele precisa mudar alguns hábitos ali de vida também, ou de repente deixar o futebol de lado, ou uma academia? Tem alguns cuidados assim especiais que precisam ter? Com certeza. Então, é uma doença que ela demanda muita educação e participação do paciente nesse sentido. Não tem um remédio mágico assim que vai resolver todos os problemas. A gente precisa muito dessa abordagem junto com o paciente, porque ele mude os hábitos de vida, corrija essas alterações, o peso, o fortalecimento. Não que ele não pode fazer as atividades que ele realizava antes, mas elas têm que ser adequadas para ele agora nesse momento, a gente corrigindo esses fatores, ele consegue executar todas as atividades que ele gosta. E assim, doutora, as pessoas estão com sintomas. Tem alguma coisa que elas podem fazer até para dar uma melhorada nesses sintomas, de repente não sentir tanta dores? O que as pessoas podem fazer, doutor? Então, a gente tem essas opções, né, de, se está num quadro muito inflamatório, fazer medicamentos, os procedimentos articulares, mesmo igual eu falei, infiltração de ácido hialurônico, aquele mesmo que o pessoal faz na pele para preenchimento. Hoje em dia a gente tem a opção de fazer dentro da articulação para lubrificar, para melhorar o atrito, né? E melhora da parte mecânica, muscular, né? Correção de peso, fortalecimento muscular, tudo isso vai aliviando os sintomas e deixando o paciente mais funcional, ou seja, ele consegue realizar suas atividades sem dor e sem limitação. Doutor, e já no caso da cirurgia, que o senhor falou que no último caso ali é uma cirurgia. Como que é feita essa cirurgia? Ela é colocada uma prótese, é isso? A gente tem alguns tipos de cirurgia, dependendo do grau de lesão. Por exemplo, se eu tenho uma lesão de cartilagem pontual, ainda não tenho uma artrose estabelecida, a gente tem alguns procedimentos para corrigir essa cartilagem, que pode ser feito por vídeo, né, por dentro da articulação. Casos que eu já tenho uma artrose mais avançada, já com desgaste bem difuso e o paciente já tem um perfil para isso, né, tem uma menor demanda, já tem uma certa idade maior e muita dor e limitação, aí a gente faz a substituição articular, que é realmente tirar aquela articulação que está gasta e substituir por uma prótese, né? Eu vou pedir para eles colocar aquela imagem da artrose que nós temos ali de novo, doutor. Uma dúvida, naquelas partes ali que daí é trocada quando é feita a cirurgia da artrose, é trocada aquela parte onde está ali tipo esporão e tal, é ali que é realizada a cirurgia, doutor? Isso, na maioria das articulações, a gente faz a substituição de todo o segmento que está acometido pela artrose. Então vai tirar, por exemplo, o osso de um lado, do outro, e vai ter um suporte no meio, ali no caso que seria o disco intervertebral, num joelho ou num quadril a gente teria a região onde tem os meniscos, onde tem o suporte ali, ele tem um plástico que é o polietileno que vai substituir essa parte ali, que é a área onde vai dar congruência articular. Mas é substituído toda a área que está gasta ali da articulação. E a recuperação, doutor, de uma cirurgia de artrose, como que ela é? Então o paciente vai passar por um processo de recuperação da ferida operatória, cicatrização, aí já começa uma fisioterapia bem precoce. Então, tão importante quanto a cirurgia bem feita, é um paciente bem estimulado para fazer o pós-operatório. Tanto antes da cirurgia, preparar a parte muscular, preparar ele para esse processo que ele vai passar depois, como depois. Não é só a cirurgia, se ele não fizer toda a boa recuperação, boa reabilitação, o resultado não vai ser tão bom quanto se ele fizer isso participando. Bom, e para uma cirurgia dessa também é importante cuidar na parte de impactos também, né? Acho que crossfit, essas coisas assim, não dá para estar fazendo... Assim, hoje em dia a gente tem visto pacientes, como a população
ela está envelhecendo com muita qualidade de vida. Hoje em dia a gente tem visto pacientes com prótese fazendo muita coisa que antes não se via, né? Antes o paciente com prótese ele fazia pouca atividade. Hoje em dia a gente teve uma melhora muito importante, por exemplo, dos materiais, né? As próteses duram mais, tem materiais melhores e os pacientes têm uma demanda maior. Então hoje em dia um paciente de 60, 70 anos é um paciente que quer fazer tudo, que é ativo, que faz um monte de coisa. E às vezes o que limita ele é aquela articulação, por exemplo. Que ele sente dor, é aquela dor. Tirando aquela dor, ele melhora muito e ele quer fazer as coisas que ele gostava. Então, claro, ele talvez não vai fazer na mesma demanda que ele fazia quando era jovem, quando era moleque lá, mas ele vai fazer no nível de divertimento, brincar com a família, com os amigos, né? Ele pode fazer o beach tênis dele, pode eventualmente até jogar uma bolinha se tiver tudo ok. Sabe? Doutor, e assim, a artrose, tem maneiras de prevenir ela? Tem uma prevenção? Isso é uma coisa que a gente tem trabalhado muito atualmente, é na prevenção, né? Antigamente se deixava, espera chegar lá na prótese, daí depois a gente resolve, né? Hoje em dia a tendência é a gente tratar isso de uma maneira muito precoce e também no paciente jovem, às vezes com uma lesão de menisco, que antigamente se tirava, hoje a gente tenta suturar, reparar esse menisco justamente para evitar que isso vire uma artrose no futuro. Traumas, lesões de cartilagem pequenas, que se nada for feito pode evoluir para um desgaste maior. A gente tenta reparar tudo isso para preservar aquela articulação e evitar que isso vire lá no futuro uma artrose, entende? Então o trabalho preventivo tanto nesse sentido como em boa alimentação, fortalecimento muscular, controle de peso, tudo isso para evitar um problema maior no futuro, né? Hoje a gente tem suplementos alimentares que ajudam nesse sentido, tudo isso, né? E como a gente fala, é importante ter um cuidado também, quando a gente fala nos ossos também, vem muitas dúvidas, muitas perguntas, desgaste, posso fazer exercício? Não posso, estou fora de forma, o peso compromete, então tem várias perguntas aí, então de repente se vocês têm dúvidas, querem saber sobre um assunto também direcionado, né, aí a ortopedia pode mandar também, que a gente convida o doutor Alexandre novamente, mas o importante é ter cuidado, até nas academias, como a gente viu uma matéria hoje aí no Balanço Geral, né, as pessoas se cuidarem, né, se prepararem para não chegar lá fazendo exercício, ter um acompanhamento, saber até onde pode ir também, né, doutor? Perfeito. Eu estava ali no camarim, eu vi aquela imagem, já tinha visto ela antes, que eu tinha recebido, e vi que é uma lesão muito feia, né? Então, com certeza, o exercício ele deve ser bem orientado, né? Deve ser acompanhado lá por um profissional de educação física, deve ser bem orientado, o mesmo esporte, igual a gente estava comentando ali. Será que eu posso fazer beach tênis? Será que eu posso fazer crossfit? Na maioria das vezes, a maioria das pessoas pode tudo, só que deve ser bem orientado e adaptado para a situação dela, né? Então, se a gente fizer uma boa adaptação, fizer um bom controle, corrigir os riscos, a gente minimiza isso e, na maioria das vezes, o esporte e a saúde em geral, em todos os aspectos, né? Com certeza, né? E saber os seus limites ali também, porque você viu quase todos os especialistas que vêm aqui na área falar a importância de você fazer um exercício, fazer uma caminhada, mas ver até onde você pode e com limite e com cuidado também. Doutor, gratidão, obrigado, bom retorno.